Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem na ocasião desse vídeo. E hoje nós vamos fazer a leitura da carta 9, do capítulo 9 da carta de Gary Albert para o seu filho Bond. Vamos lá? Vou fazer a leitura assim no estilo de fala, tá? Quarta-feira, 10h30 da manhã, foi enviada no dia 20 de junho de 1984. Querido Bond, bem, garoto, eu não sei exatamente sobre o que vou escrever hoje, então o que vou fazer é simplesmente continuar colocando as palavras no papel até começar a encontrar alguma direção. Ocorre-me que preciso te dizer que só porque eu te expliquei como escolher as melhores listas, isso significa que as listas menos responsivas não tenham valor. Nunca se esqueça da promoção do brasão da família. Aquela campanha foi enviada com muito sucesso para nomes retirados das páginas brancas da lista telefônica. Acho que o que quero começar hoje é explicar como pensar sobre o desenvolvimento de uma campanha de venda por correspondência, My Order. E, como eu te disse antes, daqui para frente, uma boa parte da sua vida de trabalho deve ser dedicada a ler o livro de listas do SRDS, além de jornais e revistas que tenham bastante publicidade de vendas por correspondência. Aliás, ontem eu corri a colina 4 vezes seguidas, hein? Sem parar. Bem, continuando. Recentemente eu estava folheando o livro do SRDS e uma ideia interessante me ocorreu. Existe, como você verá quando começar a usar o livro, uma grande seção dedicada às listas compiladas. Todas as listas compiladas são basicamente nomes e endereços de pessoas, empresas ou instituições que têm algo em comum. Por exemplo, pedreiros, arquitetos, quiropráticos, igrejas, empresas que faturam $500 mil por ano, empresas que faturam $1 milhão por ano, delegacias de polícia, agentes de compras veteranos e assim por diante. Certo, aqui agora está a minha ideia. E se você pegasse o seguinte título, como você pode ganhar dinheiro extra? Então, o personalizasse para algo como arquitetos podem ganhar dinheiro extra, ou como igrejas podem ganhar dinheiro extra, ou como quiropráticos podem ganhar dinheiro extra, e assim por diante. Agora digamos que contratamos alguém para escrever um pequeno relatório para nós. A primeira parte do relatório explicaria algumas técnicas pouco conhecidas para ganhar e investir dinheiro que qualquer pessoa pode usar. A segunda parte do livro conteria técnicas de ganhar dinheiro que se aplicariam especificamente a um determinado grupo de pessoas, como arquitetos ou quiropráticos. A propósito, quiropráticos são gananciosos, então eles seriam um dos meus primeiros alvos, com certeza. Pode escrever aí. Mas de qualquer forma, digamos que nosso relatório esteja pronto. Então, escrevemos uma carta incorporando a ideia daqueles títulos que mencionei anteriormente. Talvez a carta começasse mais ou menos assim. Dr. Charles Davidson, 1016 Ocean Ave, Santa Mônica, Califórnia. Prezado Dr. Davidson, estou escrevendo porque descobri uma nova maneira fantástica de médicos quiropráticos ganharem muito dinheiro extra. É realmente incrível e estou surpreso que ninguém tinha pensado nisso antes. Veja do que se trata. : blá 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 blá. A carta, naturalmente, continuaria descrevendo o relatório e pedindo que ele comprasse uma cópia. Agora vamos supor que a gente vende o relatório por $20 e também supondo que ao enviar nossas cartas consigamos uma taxa de resposta bem modesta, algo em torno assim de 4%. Agora vamos aos números. Vou parar aqui por um momento e verificar no SRDS quantos quiropráticos existem. Isso levou 4 minutos. Existem mais de 33 mil quiropráticos para quem podemos enviar cartas.
Agora vamos supor que custe $400 por 1.000 cartas enviadas. Então isso significa que $400 vezes 33.000 igual a $13.200 de custo total de envio. Marca aí. Com uma resposta de 4%, receberíamos 1.320 pedidos. Multiplicando 1.320 pedidos vezes $20 igual $26.400 em vendas. Agora vamos subtrair os custos do envio. Vendemos $26.400. Gastamos $13.200 com envio. Nos sobrou $13.200. Mas agora a gente precisa subtrair o custo de entrega do produto. Vamos supor que ele custe $4 por pedido. Então a gente tem 1.320 vezes $4, igual a $5.280. Subtraindo esse valor, $13.200 que a gente teve de lucro, menos esses 5.280, né, do pedido, do total do pedido, então ainda nos sobra $9.920. Pode não parecer uma fortuna, mas também não é algo assim tão desprezível, né? Especialmente quando você considera que o que descrevi representa menos de 30 dias de trabalho. Mas, se essa ideia realmente funcionar, teremos algo muito mais valioso do que os $9.920 de lucro. Sim, senhor, meu filho. Se essa ideia funcionar, o que teremos é uma fórmula vencedora. Veja bem, podemos manter a primeira parte do relatório igual e customizar apenas a última parte, provavelmente como como último terço para diferentes grupos. Então a primeira linha da carta pode falar sobre uma nova maneira de encanadores ganhar dinheiro, ou arquitetos ganhar dinheiro, pedreiros, pastores, dentistas e assim por diante. Muito dinheiro. E o que você achou disso? Aqui mesmo, diante dos seus olhos, seu velho pai acabou de inventar um novo jeito de ganhar dinheiro durante a hora do almoço. Modéstia à parte, não é à toa que me chamam de a lenda. Falando sério, o que eu acabei de descrever me parece uma boa ideia e, mais importante, ajuda a ilustrar como pensar sobre marketing de vendas por correspondência. Isso também ilustra um conceito muito importante, o da customização. Como regra geral, quanto mais personalizada for a sua promoção, mais sucesso ela terá. Por exemplo, imagine que você receba uma carta que diga: caro ocupante, aqui está uma nova maneira incrível de ganhar dinheiro. Interessante, né? Mas não muito, só um pouco. Agora veja isso. Querido bonde, aqui está uma nova maneira para garotos de 16 anos ganharem dinheiro. Grande diferença, fala a verdade, não é mesmo? Imagina receber uma carta assim logo depois do seu aniversário de 16 anos, 26 de junho. Chamaria muito mais a sua atenção do que a primeira carta. Fala sério, não acha? E observe também o seguinte: a segunda carta não é apenas customizada para jovens de 16 anos. Ela também é personalizada porque menciona você pelo nome. O querido bonde e garotos de 16 anos apontam diretamente para você. Aqui vai outro exemplo de customização. Suponha que você esteja escrevendo um anúncio sobre um livro que ensina a comprar imóveis sem usar dinheiro próprio. Seu título poderia ser algo como: Como comprar imóveis sem dinheiro de entrada. Ou, para melhorar isso, a gente podia falar: Como comprar imóveis em Los Angeles sem dinheiro de entrada. Muito melhor, não acha? Fala sério. Aliás, eu realmente escrevi um anúncio para um livro assim e customizei o anúncio e ele funcionou muito melhor. Memorize isso, saiba sempre disso. Ideias geram outras ideias. Por exemplo, agora mesmo me ocorreu que, além de oferecer aos quiropráticos, encanadores e até outros grupos de uma maneira personalizada de ganhar dinheiro,
também poderíamos oferecer a eles uma maneira personalizada de comprar imóveis. Nesse caso, a primeira linha da carta poderia ser algo como: Caro Dr. X, aqui está uma maneira única para quiropráticos de Los Angeles comprarem imóveis na Califórnia sem dinheiro de entrada. Com amor e boa sorte, seu pai. Top, né? Então essa é a carta de número 9, agora nós vamos ver o resumo comentado do estudo guiado. Aí, abraço, até o próximo. Pessoal, imaginem a seguinte cena. Em uma quarta-feira, lá no ano de 1984, um cara que se autodenominava, a lenda, saiu para dar uma corrida. Ele subiu uma colina inteira 4 vezes seguidas, sem parar. Nossa, haja fôlego, né? Pois é. E o mais louco é que, na volta, bem na hora do almoço, ele simplesmente inventou um plano de negócios com uma projeção de quase $10 mil de lucro líquido. E o detalhe mais intrigante dessa história toda: ele não registrou esse plano brilhante num documento corporativo chato ou numa apresentação para investidores. Aham, não teve nenhum pitch deck rebuscado. Nada disso. Ele escreveu a ideia de forma extremamente casual, numa carta para o próprio filho adolescente. Essa imagem quebra completamente aquela visão super tradicional e engessada que a gente tem do mundo dos negócios. E é justamente esse documento peculiar que serve de base para a nossa análise aprofundada de hoje. Exato. Nós estamos falando do capítulo 9 de The Boron Letters, que foi escrito em 20 de junho de 1984. O autor é o Gary Halbert, escrevendo para o filho dele, o Bond. E a genialidade do texto está justamente nessa mistura, sabe? Uma arrogância brincalhona, de quem se chama de a lenda, caminhando lado a lado com uma clareza técnica que chega a ser assustadora sobre como o mercado realmente funciona. Com certeza. E a nossa missão nesta sessão é justamente extrair uma verdadeira aula magna sobre marketing de resposta direta, escala e, claro, psicologia de vendas a partir dessa única fonte. É um mergulho em tanto. Sim. E desde já vale muito a pena esclarecer para quem nos acompanha, não se trata de jeito nenhum de uma dica de como ganhar dinheiro rápido ou aplicar algum golpe, tá? O que a carta faz é desmontar peça por peça a arquitetura de uma campanha de venda por correspondência. É um estudo profundo sobre o poder absoluto da customização. O que torna a leitura obrigatória até hoje. Mas, para entender como ele chega nesses quase $10 mil na hora do almoço, a gente precisa dar um passo atrás. Isso. De onde vêm esses clientes? Exatamente. Porque antes de ter um produto para vender, é necessário saber quem é que vai comprar. O autor diz ao filho que boa parte do futuro profissional dele seria gasta debruçada sobre um material muito, mas muito específico. Um diretório chamado SRDS. Que é o Standard Rate and Data Service, né? Isso mesmo. O Standard Rate and Data Service. Que no fundo era um livro gigantesco de listas. O foco da carta são as chamadas listas compiladas, que a fonte define de uma forma bem simples. São nomes e endereços de pessoas, empresas ou instituições que têm alguma característica em comum. E os exemplos que ele dá são muito bons. São maravilhosamente aleatórios. Ele menciona pedreiros, arquitetos, igrejas, quiropráticos. E não para por aí. Ele fala de unidades da YMCA, delegacias de polícia e até empresas segmentadas pelo faturamento, tipo aquelas que ganham $500 mil ou $1 milhão por ano. Praticamente qualquer agrupamento humano ou comercial que você pudesse imaginar estava catalogado naquelas páginas. E tem um momento em que ele tenta provar para o filho que até listas teoricamente ruins ou menos responsivas escondem muito valor. Ele cita uma promoção do passado dele envolvendo a venda de um brasão de família, sabe? Ah, sim. Um caso clássico. E foi um enorme sucesso usando apenas os nomes tirados das páginas brancas da lista telefônica comum. Beleza. Vamos analisar isso por partes. Isso é essencialmente a versão de 1984 dos anúncios super segmentados da internet que a gente vê hoje. Só que num mundo totalmente analógico e de papel. Totalmente. A genialidade da coisa é que, em vez de ir para a praça pública gritar com um megafone esperando que alguém preste atenção,
A estratégia era encontrar o público cirurgicamente através dessas características mapeadas. O que é fascinante aqui é notar que a tecnologia de distribuição mudou de forma radical nas últimas décadas, mas a psicologia do consumo permaneceu idêntica. Sim, o hardware humano é o mesmo. Pois é. A tática de agrupar indivíduos por identidades profissionais ou por interesses compartilhados é, na verdade, o pilar imutável de qualquer comunicação persuasiva. Aham. Ao folhear aquele diretório, o SRDS, e apontar para delegacias ou arquitetos, a lição central do pai para o filho é ensinar a enxergar o mercado não como uma massa amorfa e sem rosto. Ele ensina a ver o mercado como pequenas tribos. Pequenas tribos, perfeito. E cada tribo possui os próprios jargões, as próprias dores diárias e ambições financeiras que são muito específicas. E aí, tendo esse catálogo gigante de identidades nas mãos, o problema seguinte passa a ser prático, né? O que enviar para que o quiroprático ou o arquiteto tenha vontade de realmente abrir o envelope e ler? E é isso que nos leva direto para tal epifania da hora do almoço. É aí que a mágica acontece. A sacada que ele teve enquanto folheava esse livro de listas é de uma simplicidade que, olha, chega a ser irritante de tão inteligente. É o momento exato em que a observação vira um produto tangível. A ponte entre a necessidade latente de um grupo e o que está sendo oferecido. Então, ele parte de um título de produto que é incrivelmente genérico. Algo tipo: como você pode ganhar dinheiro extra? Que é bem chato, convenhamos. Sinceramente, é um título que a esmagadora maioria das pessoas ignoraria hoje em dia. Bateria o olho e jogaria fora. Mas a mágica acontece quando ele customiza esse título genérico para os nichos que ele encontrou no livro. De repente, a oferta genérica vira: como arquitetos podem ganhar dinheiro extra. E a estrutura do produto que ele inventa para entregar isso é um pequeno relatório, um manual mesmo, dividido em duas metades. Essa divisão em duas partes é o grande truque de engenharia do produto dele. A primeira parte do relatório ensina técnicas gerais de ganho de dinheiro e princípios de investimentos, ou seja, regras universais que servem para qualquer adulto. Certo. A grande diferença está na segunda metade, que é inteiramente dedicada a aplicar essas técnicas à realidade do dia a dia daquele grupo específico. E como primeiro alvo para testar essa ideia, ele escolhe os quiropráticos. O motivo é bem curioso. Ele brinca na carta dizendo que quiropráticos são gananciosos. Uma generalização pesada. É óbvio que soa bem politicamente incorreto, mas se a gente olhar com uma frieza pragmática, revela como identificar uma motivação forte num público-alvo. Ele precisava de um grupo com uma dor financeira aguda ou um desejo muito, muito forte de aumentar a renda. Ele precisava de gente disposta a gastar dinheiro para fazer dinheiro. Exato. E ele até rascunha a carta de vendas ali mesmo, na correspondência para o filho, direcionando para um tal de Dr. Charles L. Davidson, lá de Santa Mônica, na Califórnia. Ele oferece uma nova maneira fantástica para médicos quiropráticos ganharem dinheiro. Se conectarmos isso com o cenário maior, fica muito evidente o porquê dessa abordagem ser tão letal em vendas. Criar um relatório com uma metade universal e uma metade específica resolve o maior gargalo de quem cria produtos em escala, que é o tempo de produção. Como assim? É que o esforço pesado de escrever os princípios básicos de economia e negócios é feito apenas uma vez, na parte 1. Porém, aos olhos do Dr. Charles lá em Santa Mônica, recebendo aquilo pelo correio, aquilo não é um manual de finanças genérico. Ah, entendi. Para o Dr. Charles, é um dossiê feito sob medida para a realidade da clínica de quiropraxia dele. O custo e o tempo de criação para o vendedor despencam, enquanto a percepção de valor e de exclusividade na cabeça do cliente vai às alturas. Mas uma ideia brilhante no papel pode ser um desastre completo na prática se a matemática não fechar, né? E é aqui que a carta muda de tom. O autor justifica aquele apelido de a lenda parando a narrativa para calcular os custos reais dessa operação imaginária. E é um processo que ele resolve, juro, em apenas 4 minutos. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Essa é a melhor parte. Como exatamente essa conta toda se transforma em quase $10 mil de lucro líquido? Eu quero entender onde está o pulo do gato nessa projeção. O cálculo dele é incrivelmente metódico, sem achismos.
Primeiro, ele define o tamanho do mercado. Ele verifica no diretório que existem pouco mais de 33 mil quiropráticos catalogados nos Estados Unidos. Esse é o teto da campanha dele. Tá, 33 mil pessoas. Em seguida, ele estipula o custo operacional da brincadeira. Imprimir e enviar as cartas pelos correios custaria cerca de $400 para cada lote de 1.000 envios. Certo, então 33 vezes 400... Dá um custo inicial de $13.200. Só para colocar as cartas no correio. $13.000 em 1984. É um investimento bem pesado para um teste de uma ideia que ele teve no almoço. Com certeza. É um investimento que exige muita confiança na própria habilidade. E é na hora de projetar o retorno financeiro que a genialidade analítica dele realmente aparece. Ele não projeta um sucesso estrondoso de vendas. Não. Não. Ele estima uma taxa de resposta de apenas 4%. Espera um pouco. 4%? Isso quer dizer que a premissa do negócio dele já assume logo de cara que 96% de todo esse mercado de quiropráticos vai simplesmente jogar a carta dele no lixo ou ignorar o feta completamente? Precisamente. E esse é o detalhe técnico que a maioria dos novatos no mundo dos negócios não compreende. Negócios sólidos e reais são construídos em cima de premissas conservadoras. Faz todo sentido. Se apenas 4% de 33 mil pessoas comprarem, a gente está falando de 1.320 pedidos. Como o relatório seria vendido por $20 cada, a receita bruta atinge $26.400. Uau! Mas a conta não para aí de jeito nenhum, porque receita bruta não é lucro, né? É, tem que abater os custos. Ele tira os 13.200 que gastou lá no início com os envios, aí sobram $13.200. Só que ainda falta um custo invisível que destrói as margens de lucro de muito empreendedor por aí, que é o custo de entrega do produto físico. Ele calcula que produzir a cópia do relatório e enviar para a casa de quem comprou vai custar mais uns $4 por pedido. Ah, claro, papel, selo do pacote. Isso. E para os 1.320 compradores, isso soma mais $5.280 de despesa operacional. E quando a gente subtrai essa taxa de entrega do montante que sobrou antes, a gente chega no número mágico e final. $9.920 de lucro líquido. Tudo isso projetado para acontecer em menos de 30 dias de trabalho. É um número assustadoramente preciso. O que mais impressiona nessa demonstração não é nem o valor final, que é ótimo, mas a forma como isso desmistifica totalmente a ideia de ter um negócio próprio para quem está lendo. Exato. Não depende de fazer um vídeo viral, não depende de ter carisma para falar em público, nem de sorte. É uma equação fria, calculada, para suportar um índice gigantesco de rejeição. Se a matemática fizer sentido com uma resposta tão baixa quanto 4%, o risco real de perder dinheiro é baixíssimo. É a diferença fundamental entre apostar num cassino e ser o dono do cassino. A imprevisibilidade simplesmente some da equação. A lição de 1984 sobre incluir rigorosamente os custos de aquisição, que no caso eram os envios das cartas, e os custos de entrega é vital. Muito atual. Super atual. Até hoje, a gente vê operações digitais quebrando porque os donos calculam o preço do produto, menos o imposto e a matéria-prima, e chamam esse resultado final de lucro. Eles esquecem totalmente do quanto custou em anúncios para convencer aquele cliente a abrir a carteira. É uma margem de erro gigantesca que, ainda assim, imprime dinheiro. Mas o texto dá uma guinada maravilhosa logo em seguida. Porque, assim, embolsar quase $10 mil no mês de trabalho é ótimo, mas o pai avisa pro bonde que esse dinheiro é apenas a ponta do iceberg. Ah, sim. O jogo começa de verdade depois. Isso. Ele diz que o verdadeiro tesouro dessa epifania da hora do almoço não é a campanha para os quiropráticos em si. O tesouro é o que ele chama de fórmula vencedora, ou seja, o mecanismo validado. Perfeito! Ele revela que se aquele teste com os quiropráticos atingir os 4% de conversão, o jogo se transforma numa impressora de dinheiro em grande escala. Porque o trabalho duro já foi feito. Exato. Basta manter a primeira parte do relatório rigorosamente igual. O único trabalho manual que ele vai ter é reescrever aquele último terço do documento, focando agora numa nova profissão. E, claro, mudar a primeira linha da carta de vendas. A mesma estrutura, públicos diferentes. A exata mesma estrutura agora pode ser disparada para encanadores.
depois para arquitetos, depois pedreiros, dentistas, pastores. A exclamação que ele faz na carta resume tudo, ele escreve muito dinheiro. É a replicação do acerto. Então, o que tudo isso significa? Deixa eu ver se eu consigo montar uma analogia visual para isso ficar bem claro para quem nos escuta. É mais ou menos como projetar o chassi e o motor de um carro, certo? A parte mais difícil, demorada e cara é fazer toda a engenharia do motor, garantir que a transmissão funciona, testar a suspensão. E a engenharia base que faz o veículo andar. No nosso caso aqui, seria a estrutura da oferta persuasiva e aquela primeira metade universal do relatório. Exato. Uma vez que esse chassi está pronto e o motor está rodando perfeitamente sem quebrar cada esquina, você não precisa inventar um motor do zero para atender o próximo cliente. Se o mercado pede um carro esportivo, você só coloca uma carroceria aerodinâmica por cima desse chassi. Se o próximo mercado precisa de força bruta, você encaixa a carroceria de uma picape de trabalho em cima da exata mesma base. O coração mecânico já está pago e já se provou que funciona. Essa imagem do chassi ilustra perfeitamente o conceito técnico de escala horizontal. O maior obstáculo de qualquer empreendimento é provar a tese inicial, sabe? É encontrar esse mecanismo de conversão que custe menos para operar do que ele gera de lucro no final. A ironia dolorosa é que, quando muitos empreendedores finalmente encontram essa vitória, a tendência deles é abandonar a fórmula e tentar inventar produtos inteiramente novos, começando do zero, para tentar vender de novo para aquele mesmo público. O que é um erro clássico, né? Um erro brutal. O que o autor ensina ao filho é o oposto disso. Validou a tese, validou os 4%. O caminho para a verdadeira escala não é a inovação constante de produtos novos, mas a adaptação inteligente do produto validado para novas listas e novos mercados paralelos. Multiplica-se o sucesso aplicando uma roupagem nova em cima da mesma engrenagem. Mas para que essa engrenagem toda rode sem parar, o cliente lá na outra ponta precisa abrir a bendita carta. E é aí que o autor desce daquela visão macro de negócios e matemática para a micropsicologia da atenção humana. Ele decide dar exemplos super viscerais para o filho entender o porquê da linguagem customizada se é a única ferramenta que garante os tais 4% de resposta. É uma aula de copywriting. Ele demonstra a diferença abismal entre uma mensagem genérica, uma mensagem customizada e o nível extremo da comunicação, que é a comunicação personalizada. O primeiro exemplo que ele pede para o filho ler na carta é a clássica mala direta fria, que diz algo como cara ocupante. Aqui está uma nova maneira incrível de ganhar dinheiro. Super impessoal. Muito impessoal. E a fonte deixa claro que o cérebro humano filtra isso instantaneamente como lixo. Ele bate o olho e joga fora. Mas o contraste vem logo em seguida com a linha "Querido Bonde, aqui está uma nova maneira para garotos de 16 anos ganharem dinheiro." A mudança de tom é gritante. A sacada é que a carta nota o impacto emocional que receber essa mensagem teria no filho, especialmente porque o aniversário de 16 anos do bonde ia acontecer dali a pouquíssimos dias, no dia 26 de junho. É quase um choque elétrico na atenção do menino. Ele coloca o próprio filho como alvo da teoria de persuasão para que a lição saia daquela abstração do papel e seja sentida de forma física, sabe? Ninguém consegue ignorar uma mensagem que cita o próprio nome e a idade exata às vésperas de um aniversário. O cérebro trava na mensagem. E ele amarra isso com uma experiência real e muito lucrativa que teve no mercado imobiliário. Ele compara o impacto de um anúncio genérico de jornal que diz como comprar imóveis sem dinheiro de entrada, com a versão super refinada que ele mesmo escreveu e testou no mercado, que dizia como comprar imóveis em Los Angeles sem dinheiro de entrada. A inclusão da localidade muda tudo. É aí que as ideias do Gary começam a se fundir de maneira genial. Ele sugere para o filho juntar o mercado imobiliário com os dados daquele catálogo do SRDS, criando uma abordagem irrecusável. Ele sugere oferecer uma maneira única para quiropráticos de Los Angeles comprarem imóveis na Califórnia sem dinheiro de entrada. É infalível. É fisicamente impossível para o ego de um quiroprático morando em LA ignorar essa chamada. A mensagem espelha a realidade dele como um espelho perfeito.
Isso levanta uma questão importantíssima sobre como a gente se comunica hoje em dia. Existe um mito muito recorrente no marketing de que, para alcançar um público gigante, a sua mensagem precisa ser ampla, diluída, para tentar não excluir ninguém. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, né? Exatamente isso. A lógica dessa carta lá de 1984 destrói essa premissa moderna. Quando a comunicação tenta falar com todo mundo, ela invariavelmente soa como aquele cara ocupante, não atinge emocionalmente ninguém. A especificidade radical, que é focar apenas em quiropráticos, de uma cidade específica, buscando um tipo de investimento específico, é o único antídoto funcional e real contra o excesso de ruído do mundo. Concordo plenamente. Essa personalização aguda cria uma urgência e uma relevância imediata na mente de quem está lendo. A pessoa sente que aquilo foi feito apenas para ela. E ver essa dinâmica mapeada de forma tão crua e com tanta precisão num texto escrito há décadas, sabe? Muito antes de qualquer algoritmo de rede social sonhar em existir. Isso é de explodir a cabeça. Os fundamentos realmente não envelhecem. Não envelhecem porque, como a gente falou, o hardware humano continua o mesmo. Em resumo, o que o capítulo 9 de The Boron Letters entrega não é só uma dica de vendas. É um roteiro blindado para estruturar negócios sólidos. Verdade. O autor ensina a identificar agrupamentos por meio de listas, a alinhar as dores e desejos íntimos desse grupo com uma comunicação customizada e a usar uma matemática totalmente realista para escalar o acerto inicial para outros nichos. É uma aula sobre como reduzir o risco ao máximo e aumentar a relevância da sua oferta. No fim das contas, transformar o palpite em previsibilidade financeira. E qual é a utilidade prática de tudo isso hoje, para quem está ouvindo a gente agora? Uma ótima pergunta. Seja no momento de vender um projeto numa reunião corporativa, ao sentar para escrever um e-mail decisivo buscando uma parceria comercial, ou até mesmo desenhando as funções de um serviço completamente novo, o princípio permanece intacto. A gente vive na era do microdirecionamento. Mais do que nunca. Quanto mais a sua comunicação refletir a realidade cirúrgica de quem a recebe, maiores são as chances de fugir da lixeira mental dessa pessoa e gerar de fato uma ação. O modelo de tamanho único está obsoleto. A atenção das pessoas é cara demais para ser desperdiçada com mensagens genéricas e chatas. Então fica o desafio para quem nos ouve refletir ao longo dessa semana, usando o poder dessa especificidade magnética que a gente acabou de dissecar, se fosse preciso definir os seus próprios quiropráticos hoje, ou seja, encontrar um grupo extremamente nichado cujos medos e ambições diárias fossem perfeitamente compreendidos por você, qual seria a parte 2 do relatório que você escreveria? Essa é a provocação que muda o jogo. Que conteúdo seria tão cirúrgico que se tornaria literalmente impossível de ser ignorado por esse grupo? Responder essa pergunta pode ser o primeiríssimo passo para descobrir uma fórmula vencedora capaz de justificar subir qualquer colina correndo 4 vezes seguidas. Fica aí a reflexão. Muito obrigada pela companhia nesta jornada de descoberta de hoje e até a próxima análise aprofundada.